Bem, pessoal, boa noite. Eu estou de novo aqui dando algumas dicas sobre o trabalho. Eu estou vendo o quarto problema, que inclusive tem resolvido no livro que eu mandei para vocês, na página 35. Mas eu vou fazer um numérico, porque o livro ele não dá em termos numéricos, tá? Eu já fiz essa aula e não gravou, não estava gravando, eu estava em fotografia e quando eu fui olhar não tinha gravado. Então eu estou refazendo a aula. O que chama a atenção, que eu queria chamar a atenção, é que o problema diz o seguinte: calcule as forças envolvidas, seu ponto de aplicação e dimensionamento de uma barragem de alvenaria de pedra com seção triangular e profundidade para 12 metros. Bem, eu alterei os valores, tá? Eu coloquei uma altura de 5 metros, coloquei um comprimento de 10 metros, na barragem que eu mandei para vocês é de apenas 1 metro. O comprimento é de apenas 1 metro. Mas nessa eu estou fazendo o comprimento de 10 metros, a altura de 5 metros. Parece que a altura é de 12 metros, tá para vocês. Eu mudei, né? Mas a forma de fazer é a mesma. Então, o que eu quero chamar a atenção é que apesar de a figura ser triangular, ou seja, a barragem é triangular a montante, o que quer dizer isso? Triangular a montante quer dizer que é fora da água. A água não fica em contato com essa seção triangular. Ela fica em contato com a seção retangular, né? E, consequentemente, ela forma uma figura geométrica retangular. Então, tudo que nós formos trabalhar com água, nós vamos trabalhar como se a seção fosse retangular. Os momentos de inércia, as áreas, o centro de gravidade, tudo é como se fosse retangular. Apesar de a barragem ter uma figura triangular, a montante, ou seja, fora da água. Então, o que nós vamos fazer? O primeiro passo é calcular o empuxo que foi pedido. Depois nós vamos determinar o ponto de aplicação da resultante. Ponto de aplicação da resultante. E vamos ver o peso do muro e aí sim nós vamos trabalhar com a figura triangular e finalmente o dimensionamento do muro. Esse dimensionamento eu mandei através de um vídeo para vocês a dedução das fórmulas em que nós chegamos que a base é igual à altura pela raiz quadrada da relação entre o peso específico da água e o peso específico da alvenaria. Sempre vai ser isso. Qualquer figura vai ser sempre esta maneira de calcular a base, ou seja, de dimensionar a base. Bem, vamos ver. Então, calculando primeiro o empuxo, que é igual a força vezes o peso específico da água, vezes a área, no caso uma área retangular, vezes a altura do centro de gravidade, que também é da área retangular. Fazendo isso, nós temos que a área é o comprimento vezes a altura. Isso vai dar a vertente que está em contato com o muro, a área que está em contato com o muro, que é um retângulo. Então, vezes a altura do centro de gravidade, que também, como é um retângulo, é a metade da altura da profundidade, né? Então,
Substituindo esses valores, nós temos que o peso específico é 1.000 quilos, quilogramas força por metro cúbico, vezes a altura, que é quanto? O comprimento, desculpa, que é 10 metros, vezes a altura, que é 5 metros, 25 metros. Tudo isso dividido por 2. Isso vai dar uma força, ou seja, um empuxo, igual a 1.000 vezes 10 vezes 25, tudo isso dividido por 2, igual a 125.000 quilos. 125.000 quilogramas força por metro cúbico. Porque aqui é 125.000 quilos, porque é metro cúbico por metro cúbico. Aqui é metro vezes metro ao quadrado, cancela o metro cúbico com metro cúbico. Tá? Que vai ser 1.000 quilogramas força por metro cúbico. Aqui é metro quadrado. Metro vezes metro dá metro cúbico por metro cúbico, cancela, fica só 125.000 quilos. É quanto vai ser o nosso empuxo. Esse nosso empuxo, ele tem que ser menor do que o peso do muro. Vamos ver. Bem, a determinação do ponto de aplicação da resultante também nós já sabemos fazer para a figura retangular, que é a altura do centro de gravidade do retângulo mais o momento de inércia do retângulo dividido pela área do retângulo vezes o centro de gravidade do retângulo, porque nós estamos analisando essa figura geométrica que é a água. Bem, substituindo, nós vamos ter o centro de gravidade é a altura sobre 2 mais o momento de inércia é 1 sobre 12 avos do comprimento vezes a altura ao cubo, dividido pela 1/12 é da fórmula do momento de inércia, que vocês podem ver naquela tabela. A área do retângulo vai ser o comprimento vezes a altura, que isso vai gerar essa área que está em contato com a nossa barragem. Então, C vezes H, vezes a altura do centro de gravidade, que no retângulo é a altura sobre 2. Bem, fazendo as contas, né, você pode cancelar esse C com esse H com um H aqui, sobra 2, né? Esse 2 você pode cancelar também com esse H aqui. Esse 12 você pode cancelar com esse aqui. Então, vai ser H sobre 2 mais 12 dividido por 2 dá 6, H. Então você vai ficar com H sobre 6. C você já cortou. E aí tira o mínimo, entre 2 e 6 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 6 dá 1. 3H mais 1 vezes H dá H. Então 3H mais H dá 4H sobre 6. Simplificando por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2H. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o ponto de aplicação vai ser 2/3 de H. H é 5, vai ser 10 dividido por 3, vai dar 3 e pouco, 3,3, é mais ou menos
aonde vai a nossa força agir, no muro. Então, o nosso ponto de aplicação do nosso empuxo. Bem, agora vamos calcular o peso do muro. Agora sim, nós vamos trabalhar com a figura geométrica triangular. Então, o peso do muro vai ser o volume vezes o volume do muro vezes o peso específico da alvenaria do muro. Bem, o volume é a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base vezes a altura dividido por 2 vezes o comprimento. Aqui nós estamos calculando o volume que nós temos de material, né? Multiplicado pelo peso específico, nós vamos ter o peso por metro cúbico desse muro. Pois bem, e aí nós não sabemos a base. Essa base aqui nós não sabemos. Não foi dado para nós. Nós vamos ter que dimensionar. A altura nós temos, o comprimento nós temos e o peso específico nós temos. Mas a base nós não temos. Então, como é que nós vamos calcular a base? Pelo dimensionamento do muro. Nós temos pela fórmula, pelo aquele exercício que eu mandei para vocês, que a base das barragens a gente calcula como o dimensionamento dela é em função da altura pela raiz quadrada da relação entre o peso específico da água e o peso específico da alvenaria. Bem, nós temos isso tudo. A altura é 5 metros e a raiz quadrada do peso específico da água, que é 1000 quilos por metro cúbico, dividido pelo peso específico do muro, que é 2.250 quilos por metro cúbico, corta quilograma por metro cúbico, corta, você vai chegar e dividindo 1000 por 2.250, você vai chegar com 0,444. 5 vezes raiz quadrada de 0,44, tira a raiz quadrada de 0,44, dá 0,667. Multiplicado por 5 vai dar 3,335 metros. É quanto vai ser a base do nosso muro. 3,335 metros. Calculado aqui. Bem, agora nós podemos calcular o peso do nosso muro. Por que nós queremos calcular o peso do nosso muro? Porque o peso do nosso muro ele tem que ser menor, ou melhor, ele tem que ser maior do que o empuxo. Se ele for menor, a água arrasta. Então ele tem que ser maior. Por isso que a gente está calculando o peso do muro. Então vamos calcular o peso do muro para essas nossas dimensões. Então vamos ver se bate. Então, o peso do muro nós vimos que é a base vezes a altura, que é a área, né? Dividido por 2, a área do triângulo, vezes o comprimento, vezes o peso específico. Agora sim, nós temos a base, nós calculamos, que é 3,335 metros, vezes a altura, que era de 5 metros. Dividido tudo isso por 2, isso é a área do triângulo, vezes o comprimento, que era de 10 metros. 10 metros, vezes o peso específico da alvenaria, que é de 2.250 kg/força por metro cúbico. Então, metro vezes metro dá metro quadrado, vezes metro dá metro cúbico. Esses metros cúbicos você corta aqui e fica apenas com quilograma-força. Multiplicando 3,35 vezes 5 vezes 10 vezes 2.250, dividido por 2, dá esse valor aqui, 187.593,75 kg/força. Então, o peso do nosso muro é maior do que o nosso peso da água, vamos chamar, do que o empuxo da água, tá? Que é de 125.000 quilos só. Então, o nosso muro tem suficientemente força e peso para aguentar esse empuxo da água. Tá bom? Então é esse o problema, é semelhante ao problema 4º, apenas foi trocado aí os números. Existe também um problema na página
35 daquele livro que eu passei para vocês, em que também é calculado lá, só que eu acho que ele não dá números, ele dá apenas em forma literal. Tá bom? Então, até a próxima. Eu vou fazer um outro vídeo com outras explicações relativas ao trabalho.